Pavlov, ele percebeu através de seus estudos que ele poderia fazer um condicionamento entre dois estímulos. Então era um estímulo, pegava um estímulo neutro com um estímulo com alguma característica principalmente ligada à sobrevivência e associava os dois, e esse estímulo neutro passava a ter o mesmo efeito do estímulo de sobrevivência. Por exemplo, pegava um estímulo neutro, seria o quê? A pessoa, ali ele fez estudos com animais, no caso com cachorros, em que ele mostrava um determinado alimento para o cachorro. Qual que é a reação quando você vê um alimento que você tem vontade, tem desejo? Gera a salivação. E essa salivação é algo que ocorre de uma maneira involuntária. E ele fez um condicionamento com o som de uma campainha. Então toda vez que ele mostrava esse alimento para o indivíduo, ele tocava uma campainha. Toda vez que ele mostrava esse alimento aí pro cachorro, tocava uma campainha. Então o que acontecia? Mostrava o alimento, tocava a campainha, o cachorro salivava. Mostrava o alimento, tocava a campainha, o cachorro salivava. A partir de um determinado momento, ele parou de mostrar o alimento para o animal, mas ele tocava a campainha e percebeu que só com o som da campainha o animal salivava. Então ele criou um condicionamento para aquela determinada situação, que ele chamou de condicionamento responsivo. Já o outro grande estudioso foi o Skinner, que ele criou o chamado condicionamento operante, que o nosso comportamento ele tanto é influenciado pelas situações, como ele modifica também as situações. E os nossos comportamentos, eles agem de acordo com situações reforçadoras, que ele chamou de reforços, que podem ser reforços positivos ou reforços negativos. Reforço positivo é quando uma determinada ação, uma determinada situação, ela gera algum tipo de satisfação para o indivíduo. Então o indivíduo tem a tendência de querer repetir aquela ação, tem a tendência de querer repetir aquela determinada situação. E o reforço negativo, de uma maneira mais ou menos contrária, um determinado situação, um determinado estímulo ali, ele tende a fazer o indivíduo evitar de realizar alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo aí para vocês entenderem, pacientes que têm anorexia nervosa, que não se alimentam e que estão debilitados e que precisam alimentar por uma questão de sobreviver. Então no hospital, de repente, os profissionais falam, olha, se você não se alimentar, a gente vai ter que passar uma sonda e você vai se alimentar pela sonda. Então esse é um tipo de reforço negativo. Você quer buscar um tipo de comportamento, no caso o comportamento da pessoa se alimentar, e para isso você fala de um outro tipo de comportamento. Então você une a questão do condicionamento responsivo e de condicionamento operante e desenvolve uma série de técnicas de como mexer, de como fazer com isso. Talvez a técnica comportamental mais conhecida seja a dessensibilização sistemática, que é muito utilizada em fobias. Como que se dá essa técnica, né? De onde se parte? Se você, frente a um estímulo, né, uma situação de ansiedade, se você diminui essa ansiedade, em princípio, você tende a suportar melhor aquela situação. Então, você consegue mexer no condicionamento com isso. Então, o que eles fazem nessa técnica? Primeiramente, é ensinado alguma modalidade de relaxamento, sendo que os dois principais é o relaxamento muscular. E como que é o relaxamento muscular? A pessoa é orientada a contrair e relaxar grupos musculares. Então, a pessoa é orientada, por exemplo, fecha a mão, aperta, 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 solta. Percebe a diferença quando você contrai, quando você relaxa. E vários segmentos do corpo. E isso acaba gerando um relaxamento. Outra técnica de relaxamento muito utilizada é o relaxamento autógeno, em que o indivíduo ele fica imóvel, mas ele imagina a sensação de relaxamento. Então, por exemplo, imagine o seu pé relaxado, imagine o seu pé leve, imagine o seu pé aquecido. Imagine, e você associa essa imaginação com a sensação de relaxamento. Depois que o indivíduo está treinado, consegue perceber o relaxamento, ele vai partir para um segundo ponto,
que seria o quê? A hierarquização das fobias. Ou seja, a pessoa ela tem, por exemplo, fobia de altura. Um exemplo. Então, qual que é o máximo da fobia de altura? De repente a pessoa assim, estar na sacada de um prédio ali, na beiradinha, olhando para baixo, mas só o fato dele estar num apartamento, por exemplo, no 20º andar, ele já sente um certo desconforto. Se ele estiver próximo à entrada da sacada, ele sente uma outra intensidade de desconforto. Se ele estiver na beiradinha, o desconforto é maior. Então tem essa hierarquia da intensidade dos sintomas. Então, o que você faz? O indivíduo já está relaxado e você parte dessa hierarquia do estímulo menos fóbico até chegar ao mais fóbico. Quando o indivíduo ele vai te dando feedback, né? Ele vai te alimentando com as informações. Olha, eu já não estou sentindo tanto desconforto nessa determinada situação. E aí você passa para outra e gradativamente até que ele realmente enfrente aquela fobia, enfrente aquele estímulo desagradável. Bom, falamos aí da terapia comportamental, agora a terapia cognitiva. A terapia cognitiva, que foi desenvolvida por Aaron Beck e por Albert Ellis, é a parte do princípio que além da questão comportamental, a questão das cognições, né, do nosso pensamento, capacidades de reflexão, capacidade de decidir, é uma pedra fundamental na questão do funcionamento mental, da questão dos esquemas mentais. E qual que é o que eles preconizam, né, o que eles desenvolveram? De que o quê? Frente a uma determinada situação, que pode ser qualquer situação, isso desencadeia um pensamento. E geralmente esse primeiro pensamento não é um pensamento refletido, não é um pensamento plenamente consciente, é um pensamento que eles chamaram de pensamentos automáticos, que eles vêm por questão de milissegundos e ocorrem sem qualquer tipo de reflexão. Frente a esse determinado pensamento, ou após essa determinada situação, junto vem associada uma emoção, um sentimento. Existe uma certa dúvida e, na verdade, teorias que acham que primeiro surgem a emoção e a seguir o pensamento, e outras que primeiro surge o pensamento e depois a emoção. Mas o importante é que tanto a emoção como o pensamento automático, eles estão ligados. Então a gente tem a situação, na sequência o pensamento automático, a emoção, e isso vai gerar o quê? Vai gerar um comportamento. E esse comportamento pode ser um comportamento para aquela situação adequado ou um comportamento inadequado. A pessoa adoece quando? Quando esses pensamentos automáticos eles estão disfuncionais. E além disso, existem tipos de pensamentos que são mais arraigados, mais profundos. Talvez a gente possa até traçar um paralelo com os pensamentos da teoria de Freud da questão do superego, onde estão envolvidos os valores do indivíduo, né? Mas na teoria cognitiva, isso eles chamam de crenças, que são verdades absolutas, sem nenhum tipo de questionamento, que podem ser as mais variadas possíveis e que nos movem no sentido da vida. Então, essas crenças, esses pensamentos automáticos, essas emoções, frente a uma determinada situação, vão gerar um comportamento. E a gente vai tentar modificar de alguma maneira essa tríade ou quarteto, né? E encontrar um alívio dos sintomas. Então, para isso, como é que você faz? Das maneiras mais fáceis é você ensinar o indivíduo a identificar o que é um pensamento automático, o que é uma crença, quais são as emoções, que comportamentos nós temos, e fazer uma reflexão. Surge um pensamento e fala, esse pensamento, que dados objetivos eu tenho para acreditar que esse pensamento é real, que esse pensamento tem o seu motivo, ou não. Que dados eu tenho para falar, não, esse pensamento não é real, não faz o menor sentido eu acreditar nele. E também a intensidade do que você acredita nesse pensamento. De repente, assim, através de uma porcentagem, acho que tem 60% de chance de realmente ser real esse pensamento, tem 30% de chance de ser real, não faz o menor sentido ter esse pensamento. E as emoções, né? Que muitas pessoas têm dificuldades de identificar as emoções. Elas, às vezes, têm uma limitação e falam, tô triste, tô feliz. E existem dezenas de emoções, né? Tudo bem, às vezes, não saber dar um nome a essa emoção, mas a pessoa consegue descrever o que está sentindo, né? Por exemplo, estou sentindo um desconforto na região torácica, estou sentindo um desconforto que causa
uma sensação de calor nas bochechas. A pessoa consegue descrever melhor essa questão. E como ela age frente àquela situação. O terapeuta ele vai instigar o indivíduo a conseguir ver possibilidades, que de uma certa maneira é parecida com as teorias de Freud, da questão dinâmica, da questão da pessoa perder a flexibilidade mental. Na questão da terapia cognitiva, tem muita relação com isso. A pessoa ela perde a flexibilidade mental. O que é isso? Ela passa a sempre repetir os mesmos pensamentos automáticos frente às situações. Então ela não se adapta aos determinados estímulos diferentes. Ela tende a repetir sempre o mesmo padrão. E esse padrão, quando ele é disfuncional, ele vai causar sintomas, vai causar sofrimento para o indivíduo. Então, na terapia cognitiva, o profissional ele vai tentar desconstruir isso, não de uma maneira tão profunda como na psicanálise, mas modificar aquela determinada situação, aliviar o sofrimento do indivíduo e levar em direção a uma mente mais saudável.